Boa noite, Juliana. Você me escuta, Juliana? Só responde para mim, pode ser no chat mesmo, se você Oi, está. Pro. Oi, tudo Te bem? escuto sim. Então, Tudo tá bom. bem? Tá ótimo. A gente já vai começar. Vou só abrir aqui a nossa apresentação. Muito bem. Então, nós vamos começar hoje a nossa primeira web aula de História Contemporânea 1. Eu sou a professora Clara Versiani, né? A Juliana está aqui na sala conosco, esperando que outros alunos ingressem também. Mas, de qualquer forma, essa é uma aula que está sendo gravada e ficará disponível depois no ambiente, né? Daqui a alguns dias ela estará disponível. Boa noite, Kátia. Bom, nós vamos começar essa aula de contemporânea. Eu selecionei um tema que é um tema que, na verdade, foi o tema que disse respeito ao nosso fórum e também à nossa ATD2, né? Então, é o tema pertinente à ATD1 e à ATD2. Como alguns de vocês ainda estão realizando a ATD2 e como também haverá a possibilidade de reabertura dessas atividades para aqueles que quiserem melhorar a nota alcançada até o momento, tanto na TD1 quanto na TD2. Então, eu escolhi esse tema e também para acrescentar, né, alguns outros aspectos que são muito importantes para que a gente tome conhecimento no que se refere à história do século XIX e que é, na verdade, um tema que tem implicações até o dia de hoje e que diz respeito ao feminismo. Na nossa ATD1, né, nós tivemos como tema essa questão, que é a questão de gênero na história, o desrespeito, né, às questões de gênero na história, e tivemos muitos de vocês no fórum, né, que é o fórum da atividade avaliativa da ATD1, mencionaram algumas dessas mulheres, que são essas precursoras do movimento feminista moderno. Muito embora a gente possa localizar outras mulheres que, em outros momentos da história, como até alguém num dos fóruns de história contemporânea destacou uma personagem histórica do século XV, ou até mesmo antes, do século XIV, enfim, uma italiana, não vou me lembrar o nome dela agora, mas para o movimento feminista contemporâneo, essas aqui são as mulheres que mais se aproximam, né, desse movimento e que são consideradas mesmo as precursoras desse movimento. Então, nós vamos destacar nessa aula a Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, e a Olympe de Gouges, uma francesa. Falaremos também da Flora Tristan, ela que, enfim, é uma peruana, né? Na verdade, descendente de peruanos, mas ela viveu na França e é também, né, um outro aspecto da história da Flora Tristan é que ela é avó do pintor Paul Gauguin, né? Esse é uma outra, né, um outro aspecto da história da Flora que às vezes é pouco mencionado, né, da Flora Tristan. E vamos falar também da Nísia Floresta, que é considerada no Brasil uma das precursoras do movimento feminista no Brasil. Nós vamos poder observar que para todas essas mulheres, boa noite, José Carlos, que para todas essas mulheres aqui que eu mencionei, Boa uma noite, Priscila. questão, tudo bem? Uma questão fundamental é a questão da educação. Então, tanto a Wollstonecraft, a Olympe de Gouges, talvez um pouco menos, mas a Wollstonecraft, a Nísia Floresta, por exemplo, né, essas duas eu destacaria, além das outras, porque isso aparece também no pensamento das outras, mas principalmente essas duas tratavam da questão da educação das mulheres e das meninas. A Mary Wollstonecraft ela foi uma ativista dessa questão da educação das mulheres e preconizou
preconizando, enfim, assim como a Anísia Floresta também, de que as meninas deveriam receber na escola, né, a mesma educação que era dada aos meninos. Porque muitas vezes nas escolas de mulheres, né, ou nas escolas, quando se pensava a educação de meninas e mulheres no século XIX, e mesmo no século XX, nas primeiras décadas do século XX, e até não muito anterior a isso, né, até os anos 50, até os anos 60, 70, há lugares em que ainda, né, se pensa dessa forma no mundo. Se considerava que as mulheres elas estavam destinadas, né, a certas áreas do conhecimento quando se pensava a questão da educação, né? Porque às vezes havia situações que nem isso. Estavam destinadas a certas áreas do conhecimento e que estariam mais de acordo com a sua natureza. Né? A ideia de que existe uma natureza feminina, naturalmente delicada, naturalmente paciente, e às vezes acaba que a gente reproduz muito, né, esses preconceitos ou essa ideia, né, de que as mulheres estariam naturalmente destinadas a certos papéis, a certas funções na sociedade e que, portanto, elas não estariam destinadas a outras, porque as outras funções que elas poderiam até pretender estariam naturalmente destinadas aos homens. E essas são mulheres tanto a Wollstonecraft, quanto a Olympe de Gouges, quanto a Anísia Floresta, quanto a Flora Tristan, que vão se insurgir contra isso. Uma coisa importante com relação a essas mulheres, principalmente a Wollstonecraft, a Olympe de Gouges e a Flora Tristan, vamos considerar principalmente essas, né? Mas as duas primeiras, sobretudo, a Mary e a Olympe, é muito importante a gente destacar que elas são também muito influenciadas pelas ideias iluministas, né? Elas vivem, elas estão inseridas nesse contexto. Elas são mulheres do final do século XVIII. Elas vivem, né, ativamente a Revolução Francesa e os ideais revolucionários. A Wollstonecraft ela vai da Inglaterra para a França para ser uma ativista nesse processo revolucionário francês. Depois ela retorna à Inglaterra. E é muito importante também destacar o papel que ela tem, né? Assim como a Olympe, mas a Olympe nem tanto, mas principalmente a Wollstonecraft, como ativista do abolicionismo na Inglaterra. E uma outra coisa importante também a ser destacada é o papel de ativismo da Flora Tristan na luta dos primeiros movimentos, dos primeiros não, mas enfim, na luta dos movimentos operários do século XIX. Então, ela tem esse engajamento também. Então, vejam, são mulheres que lutavam, que tinham um ativismo, não só pela questão das mulheres, mas também pela questão de todos aqueles que, né, eram considerados excluídos nesse momento. Os escravos, no caso da Wollstonecraft, os operários, no caso da Anísia Floresta, da Flora Tristan, e mesmo no caso da Anísia Floresta, que tinha uma preocupação também com a educação das meninas e daqueles que vinham das classes mais baixas também, certo? Então, é muito importante destacar esse papel dessas mulheres. E a questão do abolicionismo, na sua relação com as lideranças feministas que surgem no século XIX, aliás, as outras que surgem em meados do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos, há uma profunda relação entre esse ativismo, essa militância feminista e a militância também abolicionista entre essas mulheres. E, claro, né, evidentemente, que entre as mulheres negras nos Estados Unidos que conseguem se engajar na luta abolicionista e que têm um importante papel, dentre elas também surgirão mulheres que vão acabar se filiando também e vão agir, né, ativamente dentro do movimento feminista. Caso vocês queiram fazer alguma observação, tá, pessoal? Queiram me interromper, sem problema nenhum, tá? Com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar.
Então, aqui nós temos, né, um slide que mostra, por exemplo, né, uma síntese da Mary Wollstonecraft, né? Ela viveu pouco, como vocês podem ver aqui, né? Ela é uma filha mesmo do seu tempo, né? Ela acaba morrendo em consequência de um parto da segunda filha dela, que é a Mary Shelley que depois, né, virá a se tornar também uma intelectual e que vai ser uma escritora de sucesso, por assim dizer, né? Reconhecida até hoje, que é autora do livro Frankenstein, enfim, ela também se casa com um intelectual. E a Mary Wollstonecraft, como muitas mulheres do século XIX, do século XVIII, do século XIX, do século XX, enfim, muitas mulheres ao longo da história, ela não consegue sobreviver ao parto, em razão, né, como a gente sabe, da falta de condições em que muitas vezes isso acontecia e continua acontecendo. Né? A principal obra dela é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, mas ela tem também outras obras e outros artigos escritos, né, em publicações, em panfletos principalmente. Ela é uma ativista, as publicações dela eram muitas vezes censuradas, elas não conseguiam circular muito, então ela publicava através desses panfletos. Né? Em 1792, ela publica uma crítica à Constituição Francesa de 1791, que não incluía as mulheres na categoria de cidadãs. É muito interessante observar, nesse processo revolucionário francês, que há avanços e recuos na questão das mulheres. Há alguns momentos, porque a Revolução Francesa, como vocês estudaram nessa disciplina, ela conheceu diferentes fases. Algumas fases dessa revolução que foram mais radicais, há um certo avanço na questão dos direitos, né? Inclusive com a libertação dos escravos, a abolição dos escravos nas colônias francesas, para em seguida haver um recuo que significou, no caso, por exemplo, das colônias francesas, a tentativa de reinstalar a escravização ou o sistema escravista nessas colônias. O que, aliás, né, essa questão, né, dessa indefinição com relação aos escravos e dos escravizados, melhor dizendo, e essa frustração dos escravizados nas colônias francesas, sobretudo no Haiti, que é a principal colônia francesa nesse momento, gera, né, um ressentimento grande, um movimento de revolta que mais adiante, né, vai acabar na libertação e na independência do Haiti. Depois de guerras, né, ou de um período de guerra muito violento na colônia, certo? Na ex-colônia, certo? Bom, mas voltando aqui a Wollstonecraft, ela tece essa crítica, que também é a crítica que a Olympe de Gouges, que é contemporânea da Wollstonecraft, só que é francesa, né, faz à Constituição Francesa de 1791, porque, concluindo aquilo que eu estava dizendo antes, esse movimento revolucionário ele vai conhecer avanços e recuos para as mulheres, elas têm uma participação muito grande no início do movimento, nas rebeliões populares, e depois, mais adiante, quando o processo revolucionário ele vai assumindo uma tendência que tem um caráter que é mais conservador ou mais burguês, na verdade, né, protegendo os interesses da alta burguesia ou da burguesia que se destaca, enfim, com Napoleão Bonaparte e tudo mais, as mulheres elas acabam relegadas novamente ao papel de mães, né, ao papel de esposas, enfim, a toda uma literatura que surge, né, depois, nesse período que eu mencionei, que é uma literatura que é contrária ao papel da mulher como ativista, né, reforçando a sua função social como esposa e mãe. Certo? Nesse caso. Então, a gente pode dizer que há um recuo mais adiante na maneira como os revolucionários ou o Estado revolucionário vai encarar as mulheres. Bom, então, nesse contexto, no contexto que é de 1792, nesse caso, a Wollstonecraft publica essa crítica à Constituição francesa. E a gente tem aqui uma citação dela, né, destacada: é hora de efetuar uma revolução nos modos das mulheres, hora de devolver-lhes a dignidade perdida,
e fazê-las como parte da espécie humana, trabalhar reformando a si mesmas para reformar o mundo. Vejam que coisa interessante, né? Como é que ela chama a atenção para essa nossa construção como ativistas, né? Ela fala desse esforço que nós mesmas devemos fazer, mas desde que nos sejam dadas, né, no caso para as mulheres, as condições. Daí a importância de você ter um sistema de ensino que fosse inclusivo, que incluísse as mulheres, né? Para que elas pudessem reformar a si mesmas e deixar de lado aquele papel social, né, historicamente destinado, enfim, ou determinado para elas, né? Não determinado por elas. Aqui a gente tem, né, uma pintura, um retrato da Wollstonecraft, né, um retrato que é de 1797, né, como vocês podem ver, bem jovem, tá? No caso, uma mulher que ela veio de uma classe social, ela não era uma classe abastada, né? Então ela na verdade enfrentou muitas lutas, né, ao longo da sua vida, da sua breve vida, né, porque ela viveu muito pouco tempo, além de se envolver nessas causas todas que eu mencionei, tá? Clara, Oi, desculpa pois te não. cortar. Pode Que nem falar. você falou que a partir desse período as mulheres começaram a tentar estudar mais, que não era o acesso a elas não era tão fácil que a Aham. minha dúvida mulheres da nobreza, por exemplo, elas para elas tinham uma exceção e elas tinham esse acesso à educação ou também não? Então, veja bem, José Carlos, ao longo da história, algumas mulheres, né, conseguiram, e sobretudo aquelas que vinham das classes mais abastadas, ou que eram das classes mais abastadas, algumas conseguiam acesso à educação. Então, havia, por exemplo, mesmo na Idade Média, né, em algumas cidades, naquelas cidades que vão se desenvolvendo e que vai surgindo uma classe de mercadores enriquecida, uma nobreza, né, que se destaca também, algumas mulheres tinham acesso a isso, conseguiam, né? Tinham preceptores ou preceptoras, enfim, né? E acabavam tendo acesso a isso. Mas para a grande maioria das mulheres não havia essa possibilidade, mesmo entre as aristocratas. É claro que entre as famílias, né? Entre a alta nobreza, por exemplo, vamos pegar uma situação. A imperatriz Leopoldina, ou aquela que veio a ser a imperatriz Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro I. Ela era Primeiro. ela era da casa Habsburgo, uma casa austríaca, né, do Império Austríaco. Ela era uma mulher ilustrada. Né? Ela escrevia muito bem, inclusive tem um livro que é um livro lindíssimo, chamado Cartas da Imperatriz, que é o livro com as cartas dela, comentadas por professores, historiadores da USP também, na correspondência que ela mantinha com o pai, com a irmã, há também cartas dela para pessoas, né, aqui no Brasil, enfim, Ah, o Dom legal. Pedro também, é um livro muito bonito, se vocês encontrarem, e aí a gente vê, né, o quanto que ela era, e ela teve uma educação que era uma educação destacada mesmo, né? Ela se interessava, e quando ela, numa das cartas que ela escreve quando ela está mais ou menos com 15 anos, que ela escreve para a irmã, para essa irmã, que foi a segunda mulher de Napoleão Bonaparte, que é a Maria Luísa, né? Ela fala daquilo que ela tinha feito durante o dia, né? Visitado a biblioteca, visto não sei o quê, visto uma coleção não sei como. Então, a gente percebe que havia entre essas mulheres, dessas classes mais altas, a possibilidade. Mas, primeiro, ela não era muito disseminada, né? Então, entre as da alta nobreza, havia, né, uma preocupação, havia uma possibilidade maior. Mas, por outro lado, ainda que elas tivessem, a função social que se esperava delas, no caso, por exemplo, da própria Leopoldina, é a função de seguir, né, as ordens do primeiro do pai e depois do marido. Tem até numa das cartas que ela escreve para Luísa, para Maria Luísa, para a irmã, ela fala: como você sabe, querida Luísa, nós, princesas, não somos donas do nosso destino. Então, assim, a posição Ela tinha ainda, consciência sim, vamos dizer assim, do porque papel que era imposto a ela. sim, até porque a própria irmã, né, a Maria Luísa, o Napoleão era inimigo dos austríacos. Elas foram criadas com a visão de que o Napoleão era o demônio.
Mas chega um determinado momento que o pai, né, o imperador, ele resolve estabelecer uma aliança com Napoleão, até para garantir, né, os seus domínios, Aham. etc. E a Maria Luísa ela entra como moeda de troca. E aí ela vai se casar com aquele que era o demônio. Essa é uma coisa muito complicada na cabeça delas, né? Sim. Depois, quando Napoleão ele é derrotado, né, e é preso, enfim, na segunda derrota e tudo mais, a Maria Luísa ela vai se separar dele, vai passar a viver na Itália, né? Sendo acompanhada por um oficial do exército austríaco ou de um outro exército, enfim, mas ela se separa para sempre da família, ou seja, a Leopoldina ela nunca mais vê a irmã, né, a quem ela se dirige de forma sempre muito afetuosa nas cartas, né? Então, ela tinha essa consciência do papel e a história dela, e depois, né, todas as cartas, quando ela tem algumas cartas em que ela se queixa, né, para o pai ou para a Luísa do marido, né, do Dom Pedro. Enfim, a gente vê, percebe, né, essa consciência que ela tinha. Mas você veja que mesmo entre as mulheres educadas, abastadas, elas eram educadas para cumprir um determinado papel. E a Wollstonecraft, por exemplo, ela tem um trecho que eu destaco aqui, deixa eu só avançar aqui no slide, que é Aham. o seguinte, deixa eu só ver, ele estava aqui, né? Vamos ver se eu localizo aqui. Olha só, esse é um trecho da Wollstonecraft, né? Que é no, aliás, acho que até está destacado na nossa ATD2, não tenho certeza, mas eu acho que é esse o trecho. As mulheres não podem ser confinadas à força aos afazeres domésticos, pois, por mais que sejam ignorantes, elas intervirão em assuntos mais importantes, negligenciando os deveres privados apenas para perturbar, com truques astutos, os planos ordenados da razão que se elevam acima do seu entendimento. Veja que ela tem uma linha de argumentação para dizer o seguinte: mulheres ignorantes, né, não promovem, não ajudam a promover o progresso. Não é interessante que as mulheres elas sejam relegadas à ignorância e aos afazeres domésticos, porque se elas permanecerem assim, elas não terão condição de contribuir para o desenvolvimento. Além disso, vejam o que ela coloca em seguida. Além disso, enquanto elas forem preparadas somente para adquirir dotes pessoais, os homens procurarão o prazer na variedade, e maridos infiéis farão esposas infiéis. Então, ela tenta, nesse texto dela, argumentar dizendo o seguinte: mulheres também que não são educadas, né, que não têm acesso à educação, elas também não contribuem para a estabilidade do lar. Né? Elas vão acabar fazendo com que os maridos se tornem infiéis. Isso pode gerar outros problemas, de acordo com a linha de argumentação dela. Tais seres ignorantes, de fato, serão bastante desculpáveis quando, não tendo sido ensinados a respeitar o bem público, nem sendo considerados merecedores de quaisquer direitos civis, tentarem fazer justiça por si mesmos mediante a retaliação. Então, permanecendo na ignorância, elas não contribuem para a alegria do lar, nem para a estabilidade do lar. Aberta assim na sociedade a caixa dos males, o que preservará a virtude privada, a única segurança da liberdade pública e da felicidade universal. Então, vocês querem famílias felizes? Vocês precisam de mulheres que não sejam educadas apenas para fazeres domésticos. Essa é a linha de argumentação da Wollstonecraft nesse texto aqui destacado, tá? Eu só vou voltar aqui um pouquinho, só para destacar, né, aquela questão que são alguns dos pontos do livro dela mais conhecido, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, né, falando que a independência, porque é o que ela destaca nesse trecho aqui, né, a independência das mulheres seria, deixa eu voltar, errei aqui, a independência das mulheres seria a base de toda virtude, né? A educação das mulheres, se deixada a cargo dos homens, que as consideram mais como fêmeas do que como criaturas humanas, mais preocupados em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. Ela fala também do papel das mulheres na educação das outras mulheres. Certo? Essa é uma coisa, é também um destaque nessa obra dela, na reivindicação dos direitos da mulher.
A gente vai falar agora um pouquinho da Olympe de Gouges, né? A Olympe de Gouges, tal como a Wollstonecraft, né? Também teve uma vida bastante complicada. Se não me engano, ela era uma filha que era uma filha ilegítima, né? E por isso mesmo ela não tinha os mesmos direitos, aliás, quase que direito nenhum dos filhos, enfim, daquele que era o pai dela. Ela também, ela viveu, né, um relacionamento que era um relacionamento considerado ilegítimo também, assim como a Wollstonecraft, e por isso mesmo foi muito discriminada. Ela vai ser também uma mulher que vive pouco, como vocês podem ver aí, morre muito jovem também, né? Emancipacionista, abolicionista, contrária à pena de morte, né? Elaborou a Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs. Ela, além disso, foi uma escritora, né, e dramaturga. Ela escrevia principalmente também nesses panfletos que circulavam, porque na França, antes da Revolução, e mesmo, né, nos anos revolucionários, havia uma censura antes da Revolução, principalmente no antigo regime, havia uma forte censura, então a circulação não era, né, de livros, de publicações, não era tão livre quanto a gente pudesse imaginar. Então, principalmente esses escritos que tinham um caráter mais radical, né, que eram contrários, que propunham ideias muito novas, circulavam, sobretudo, sob a forma de panfletos, né? Ela é condenada à guilhotina em 1793, que é o período, né, do terror na França, tá? E ela tem, né, um papel importante, ela teve um jornal, dirigiu um jornal, né, Le Impatient, fundou em 1793 a Sociedade Popular das Mulheres, então vejam, né, como é que era o ativismo dela. E publicou essa Declaração de Direitos, que incluía a igualdade das mulheres à educação, direito de voto e à propriedade privada, direito a ocupar cargos públicos, ao reconhecimento dos filhos nascidos fora do casamento, porque esse também era um outro problema, né? Os filhos considerados ilegítimos, é o caso da Olympe de Gouges, né? Ela vive isso pessoalmente, não tinham direito à herança. E aqui eu destaquei alguns dos artigos dessa declaração, que é a Declaração dos Direitos da Mulher, que ela publica, né? A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Ou seja, as distinções sociais só podem ser aquelas que são determinadas pelo conjunto da sociedade. Elas não podem ser determinadas em razão do gênero. É isso que ela coloca aqui nesse artigo, que ela reivindica, né? Artigo 2º. O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. Veja que ela amplia o conjunto de direitos que eram os direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que surge no século XVIII, nesse contexto da Revolução. Ela estende esses direitos também às mulheres. E aqui os outros artigos, né? A gente tem que Aqui eu destaquei esse formulário que é elaborado pelo Olympe de Gouges, que é um formulário para um contrato social entre homem e mulher, que seria aquilo que ela propõe, quer dizer, o casamento, né, entre a união entre um homem e uma mulher deveria ser regulado por um contrato social, não pelas leis da igreja, né, mas por um contrato que estabelecesse essa absoluta igualdade entre eles. E o contrato seria esse aqui: nós, fulano e fulana, movidos por nosso próprio desejo, unimos-nos por toda a nossa vida e pela duração de nossas inclinações mútuas, sob as seguintes condições: pretendemos e queremos fazer nossa uma propriedade comum saudável, reservando o direito de dividi-la em favor de nossos filhos e daqueles por quem tenhamos um amor especial, mutuamente reconhecendo que nossos bens pertencem diretamente a nossos filhos, de não importa que leito eles provenham, legítimos Ah, ou não, e que todos, sem distinção, têm o direito de ter o nome dos pais e das mães que os reconhecerem. E nós impomos a nós mesmos a obrigação de subscrever a lei que pune qualquer rejeição de filhos do seu próprio sangue, recusando o reconhecimento do filho ilegítimo.
Da mesma forma, nós nos obrigamos, em caso de separação, a dividir nossa fortuna igualmente e de separar a porção que a lei designa para nossos filhos. Em caso de união perfeita, aquele que morrer primeiro deixa metade de sua propriedade em favor dos filhos, e se não tiver filhos, o sobrevivente herdará por direito, a menos que o que morreu tenha disposto sobre sua metade da propriedade comum em favor de alguém que julgar apropriado. Ela, então, deve defender seu contrato contra as inevitáveis objeções dos hipócritas, pretensos modestos do clero e todo e qualquer infernal grupo. Essa última parte é Olha, essa maravilhosa. última frase ela foi bem Foi. incisiva, hein? Mas é Caramba. maravilhosa. Mas, enfim, ela é bem, né, moderna, como vocês podem perceber, né, o que ela Sim, para a coloca. época, caramba. Não, para a época e mesmo para os dias de hoje, né? Essa questão da igualdade e de dizer que as pessoas se unem movidos pelo seu próprio desejo, pelo tempo que Verdade. quiserem, né? Sim, Então, sim. assim, é uma ideia bastante avançada. A outra que a gente destaca aqui é a Flora Tristã, como vocês podem ver, também morreu muito jovem. Ela morreu muito jovem porque a Flora Tristã ela enfrentou inúmeras dificuldades, passou muito tempo na pobreza também. Ela perdeu a guarda dos filhos porque ela ousou se separar do marido, e essa também vai ser uma luta dela, né, de vida inteira, né? Ela é uma franco-peruana, ativista e escritora socialista, foi muito influenciada pela Wollstonecraft, né? Ela já é do século XIX, certo? E aqui nós temos alguns destaques da Flora Tristã, né? Da vida dela também. É fundadora, considerada uma das fundadoras do socialismo francês, chamado utópico, né, ao lado do Fourier e Saint-Simon. Nós temos uma videoaula que fala do socialismo utópico, depois vocês vejam lá, né, uma videoaula sobre ideologias revolucionárias, em que essas ideias do Fourier e Saint-Simon elas estão mais, né, expostas, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha para relembrar. Foi uma militante da causa operária, em especial das mulheres trabalhadoras. Aqui a gente tem um trecho dela, né? A ignorância das mulheres, a hostilidade dirigida aos seus maridos, a brutalidade dirigida aos seus filhos não é culpa delas, e sim da sociedade. Ela destaca isso dizendo o seguinte: as mulheres vivem numa situação de tal opressão e tão distantes de qualquer possibilidade, né, que essas manifestações, seja a sua ignorância, seja a hostilidade com relação aos maridos e, às vezes, a brutalidade com relação aos filhos, na verdade, resultado dessa exclusão social das mulheres, né? Sobretudo das mulheres mais pobres, das mulheres trabalhadoras também, tá? Um ensaio dela, um dos mais conhecidos, é a causa operária, né? Em que ela vai defender a greve como instrumento de luta, principalmente no caso das mulheres trabalhadoras, né? E, por fim, nós temos aqui a Anísia Floresta, né? É uma das pioneiras do feminismo no Brasil. A Anísia veio de uma família abastada, é importante que se diga, né? Diferente das outras aqui que nós vimos. É considerada uma das pioneiras do feminismo no Brasil. E aí é o seguinte: muitos de vocês até colocaram no fórum que ela publicou no Brasil O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que ela foi uma tradução do Reivindicação dos Direitos das Mulheres, ou Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Wollstonecraft. E aí nós temos um trabalho da professora Maria Lúcia Palhares Burke, né? É uma historiadora, que ela tem um trabalho em que ela afirma que essa tradução da Anísia Floresta foi uma tradução de um outro texto, não do texto da Wollstonecraft. Isso não diminui a importância da Anísia Floresta de forma nenhuma, mas é só uma informação importante de uma historiadora, de uma pesquisadora bastante conhecida, né, que traz essa informação para a gente. A Anísia Floresta, ela também, como eu disse no início, ela foi uma batalhadora, né, pela questão da educação para as mulheres, né? Então ela vai fundar em 1837 o Colégio Augusto, que garantia às meninas o acesso às mesmas disciplinas ensinadas nos colégios masculinos,
Porque, como eu disse para vocês, mesmo quando havia escolas para as meninas elas tinham uma educação separada dos meninos e elas não tinham acesso às mesmas áreas de conhecimento do que os meninos, né? Porque elas estariam destinadas a um outro papel, né? De mães e esposas. Aí que eu coloquei nessa aula, esses são todos vídeos que estão disponíveis na internet, todos eles com a Maria Lígia Quartim de Moraes, que é uma professora, né, socióloga, enfim, e que faz, inclusive, é dela o prefácio da tradução do livro da Wollstonecraft no Brasil, né, da reivindicação dos direitos da mulher, e são todos vídeos curtos sobre essas figuras que a gente acabou de tratar aqui, sobre esses temas, principalmente. Né? Um sobre a Flora Tristã, o outro sobre a Wollstonecraft e um sobre a questão da invisibilização da mulher na história. Tá? Aqui são as referências também usadas nessa aula, tá? Que nós usamos aqui para essa aula, para preparar essa aula. E é isso, pessoal. Vocês gostariam de colocar? Eu tenho uma outra aula em seguida, que, aliás, né, para a qual eu estou um tantinho atrasada, mas vocês gostariam de fazer alguma observação? Posso ouvir vocês, ainda assim. Clara, não querendo cometer o tempo, Ah, eu percebi que, pelo que você mencionou, boa parte dessas mulheres que foram pioneiras aí no feminismo, aham, elas também estavam envolvidas, em movimentos abolicionistas e até trabalhistas. também. Só que eu não consegui, pegar a correlação. É, eu não sei Porque se eu fui claro. eu entendi. Mas olha só, veja, existe uma correlação, né? São todos movimentos pela libertação da opressão, por uma transformação de uma condição social. Né? Aliás, eu acho que é quase que uma relação direta, né? À medida em que você luta pela libertação das pessoas de uma situação de opressão, seja ela de opressão no trabalho, né? Ou em razão da escravidão, certo? Perceber que existem outros indivíduos que são colocados na mesma situação, certo? No caso das mulheres, quer dizer, lutar também pela libertação das mulheres, isso fica muito evidente quando a gente vai ver a participação, o início da participação das mulheres, no caso dos Estados Unidos, no movimento abolicionista, e como que isso vai as aproximando, então, do movimento emancipacionista. Depois chega um determinado momento que as feministas americanas brancas, elas acabam se distanciando da luta pelos direitos políticos dos negros, mas essa é uma outra história. Tá. Mas para responder à sua pergunta com relação a isso, é porque na luta, né? Principalmente, vejam que são todas mulheres que têm uma condição de vida, né? Em que elas foram colocadas e obrigadas a batalhar por uma série de coisas. Então, elas percebem muito claramente, né? Essa necessidade de você lutar para a libertação, né, sua e de outras também que estão na mesma condição. E elas são muito orientadas por esses ideais iluministas, porque o movimento abolicionista que surge nesse momento, século XVIII, né, século XIX e mesmo depois, ele é muito ditado por esses ideais de liberdade, de igualdade. Né? O que elas vão fazer, o pioneirismo delas está em aplicar esses ideais também para a questão das mulheres. Né? E é aí que surge o feminismo. Não, entendi. Ficou Entendeu? claro. Tá bom? Obrigado. Então tá, pessoal. Bom, muito obrigada pela participação, tá? Como eu disse antes, essa aula ela foi gravada. Deixa eu só aqui, né, parar de isso aqui.
Essa aula ela foi gravada, em breve ela estará disponível. Qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham com relação a esse tema, qualquer outro tema, eu estou sempre à disposição, né, pelo ambiente. Nós teremos outros momentos, as nossas aulas, web aulas, elas serão quinzenais, então daqui a 15 dias nós teremos mais uma aula de Contemporânea 1, com outro assunto, com outro tema, tá? E eu espero contar com a participação de vocês, ok? Obrigadão. Nada, uma Gente, boa tchau, tchau. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Até mais.